uma ação civil pública, movida pelo Ministério Público, conjuntamente com a Defensoria Pública do Estado do Rio, em face do Estado do Rio de Janeiro e da FETransport, que é a Federação de Transportes. Tendo em vista que os dados das operações de transporte municipal e intermunicipal são controlados pelo próprio transportador, ou seja, pela própria FETransport. Um outro promotor que já atuou nesse caso, que subscreveu a inicial, disse que é algo como a raposa tomando conta do galinheiro. E a ideia é mais ou menos essa. Porque são dados fundamentais para que o cidadão possa ter acesso a políticas como, eventualmente, reajustes de passagens, para que o poder público possa agir, tendo em vista estatísticas de situações como linhas deficientes, com insuficiente número de coletivos, situações do dia a dia, atraso, situações que fazem parte do cotidiano da população que tanto sofre no transporte público. Então, nessa ação civil pública foi celebrado, que é de 2017, foi celebrado inicialmente um termo de ajustamento de conduta com o Estado, pelo qual era assegurada a interoperabilidade das operações. Isso já foi benéfico ao consumidor, mas foi apenas um primeiro estágio. O que significa isso? Significa que o consumidor que adquire um ticket que serve para o metrô pode utilizá-lo para as barcas, para os trens, para os ônibus, inclusive. O bilhete é interoperável. Isso, inclusive, se tornou uma lei estadual. Foi promulgada mais tarde uma lei estadual nesse sentido. E a última etapa do processo, que foi concluída este ano, com a assinatura do Estado, foi um outro termo de ajustamento de conduta, este muito mais amplo, que visa o reconhecimento da obrigação do Estado de celebrar uma licitação para a empresa que vai administrar, que vai controlar o Big Data do transporte público, que vai reunir todas as informações sobre o transporte público municipal e intermunicipal. Ou seja, o Estado ou presta diretamente ou então licita para que outra empresa assuma esta atividade, que sai das mãos da FETransport. Daí a importância desse TAC, então. Porque é um absurdo o próprio transportador, o próprio concessionário de um serviço público ser aquele que, de certa forma, está se fiscalizando no momento que ele reúne as próprias informações sobre quem viaja para onde, levando em conta que nós temos um espectro de cerca de 8 milhões de passageiros que são transportados diariamente. E então, a partir desse momento, até o final deste ano de 2020, o Estado se obriga a ou prestar diretamente a bilhetagem eletrônica ou licitar para que terceiros o façam, sendo que a participação da FETransport está proibida de acordo com uma cláusula do TAC. Isso é de suma relevância, a população tem muito que comemorar, é uma grande vitória para todos. E foi um longo processo de negociação, inclusive com o Estado, que nos permitiu chegar até lá.